Fala, turma, sejam todos muito bem-vindos ao quarto episódio do All Incast. Esse podcast, mente e corpo jogam no mesmo time. E hoje a gente está aqui com o Lucas Baggio, esse atleta Salve. híbrido que nos veio prestigiar e contar um pouco da tua história. Lucas, seja Beleza. muito bem-vindo, cara. Muito obrigado por aceitar o convite. Satisfação minha, primeira vez aí podendo participar de um podcast, né? Então, muito legal o projeto que vocês estão fazendo e agradeço aí o convite. Cara, que massa. Muito obrigado. Obrigado mesmo por aceitar. E vamos falar um pouquinho da vida aí, criador de conteúdo, engenheiro, já foi gordinho, já foi o chorão da turma. E conta aí um pouco da tua vida no esporte, como que iniciou. Solta o verbo. Tá, boa. Cara, no esporte, que nem você falou, já fui o chorão da turma, né? O gordinho chorão. Não é um assunto que eu trago muito assim, então quem me acompanha às vezes nem vai saber disso. Mas sim, no passado, então, cara, na época assim, hoje a gente chama de bullying, né? Sofri Aham. bastante bullying dos 10 aos 13 anos, assim. E sim, cara, isso mexeu comigo. Anos depois eu fui reconhecendo que isso virou um combustível aí pra eu começar nos esportes e tudo mais. Na época eu não entendia muito bem, né? Mas, cara, ali com o meu primeiro contato, assim, com esporte, porque diferente da maioria da galera, eu não jogava bola, tipo, não era bom no futebol. Não fazia muita coisa, eu era tipo, ficava em casa, no meu computador, jogando o dia inteiro. Meu contato assim com o esporte era, pô, a minha mãe, ó, mãe, ela tá de prova, ela me obrigava, né? Ela só me dava a senha do computador depois que eu saísse pra andar de bicicleta um pouquinho que fosse, né? Nossa, uma mãe bem diferente, né? Porque hoje em dia Cara, as mas mães é estão que eu, pedindo pô, pra. eu era tipo assim, eu precisava, entendeu? Sim. Acho que ela percebeu que eu tava ali, Que legal, que bom que a tua pô, mãe tinha essa demais. consciência. E aí, pô, eu dava a voltinha de 15 minutos, né? Alô, mãe, já andei de bike. Só descida ainda, né? Mas, cara, então eu evitava o esporte a todo custo, assim. E, cara, depois ali, com 13 anos, parece que virou uma chave, assim. Eu decidi pegar a bicicleta um dia. E eu lembro que meu primo Christian veio do Rio Grande do Sul visitar e ele andava de bicicleta já. E a gente foi andar. E, cara, naquele dia, assim, a gente, tipo, fez um pedal que na época pareceu insano, assim. E daí a gente suou bastante e tal. Ele falou, cara, quando é assim, dá resultado, dá boa, né? E aí eu entendi ali um potencial de, né, ter resultados, assim. Eu sou uma pessoa que eu sou movido a resultados desde sempre, né? E, cara, esse rolê da bike foi marcante pra mim, porque daí eu fiquei viciado. Eu sempre fui meio 8 ou 80, assim. Peguei a bike ali bem numas férias, né? Tipo, nas férias eu dei aquela esticada e eu andava de bike todo dia. Todo dia, umas 2 horas, assim. E aí, pô, esse foi o meu primeiro contato com o esporte, só que eu era novinho demais pra ir pra academia ainda. Tinha 13 pra 14, assim. Aham. E, cara, daí eu conheci a galera ali, a maromba, né? Aham. Começou a entrar em alta no Brasil. Eu conheci a galera da maromba e, cara, o sonho virou ir pra academia, né? E aí vem a segunda fase depois, né? Mas o primeiro contato foi assim, Foi né? assim, cara, que Também. massa. Então, teu primo Jefferson que despertou aí o É o Lucas, que é Christian. o O Christian, desculpa. Christian. O teu primo Christian que despertou hoje o Lucas, que é Sim, hoje, digamos, o de certa corredor forma, sim. híbrido e De certa criador forma de foi. conteúdo, querendo ou não, porque o esporte também te trouxe Foi, foi. essa parte da criação de conteúdo também, né? Cara, que Total, massa, total. velho. Então, quando tu pegou a bike ali e tal, e tu pensou, eu acho que é uma forma de eu mudar de vida, teve isso? Tipo, tu chegou a Cara, pensar não sei, eu era ou, muito. Tipo assim, eu não ou foi sabia tipo no muito bem o flow que estava mesmo, assim? acontecendo, Aham. né? Eu era só, tipo, pô, uma criança ali, 13, 14 anos. Mas durou essa fase da bike, na real, era. Eu não enxergava como um esporte, com método e tal. Eu Queria só. brincar, queria sair pra rua pra. Entendeu? Mas aí eu entendi que eu podia mudar aquele meu quadro de. Pô, não gostava muito de me olhar no espelho na época, tal, não tinha Uhum. autoestima boa. E aí eu mudei, consegui mudar isso aí, né? Eu vi um pouquinho de resultado e me apeguei naquilo, né? Então eu tinha uma vontade muito grande, assim, de
mudar aquilo lá. E aí, quando eu entrei na academia, que, pô, me apaixonei de Aí verdade pelo ficou, virou aquele esporte. vício mesmo É. da Mas maromba. assim, por 5 anos, eu treinei sem, tipo. Cara, assim, vinha devagar os resultados, porque o cara não sabe muito bem treinar. Tipo, a informação tava chegando mais na internet. Uhum. Então, Início do YouTube ali, pô, com Léo informação. Stronda, Aham. Forfeit Club, eu era viciado nos caras, né? E daí, pô, eu olhava o Léo Stronda, shapeado, porra, quero ser shapeado Quero ser também, igual o né? cara. E Na época que daí, ele cantava ainda também, né? nossa, No pai, bonde da bonde da Stronda ainda. Stronda. É. E daí, pô, é, tinha várias referências na época, assim, né? Tipo, mas era muito esse rolê mesmo, tipo, do shape, estética, musculação, e por muito tempo foi assim, na Uhum. real. Só que era cheio de idas e vindas, né? Então, tipo, pô, eu tive uma fase ali da calistenia, né? Aham, Larguei legal a também. musculação, fui pra calistenia. Em 2018, ano de vestibular, sempre idas e vindas, né? Sim. Aí 2018 era o ano de vestibular e, cara, eu não consegui treinar. Eu tinha um outro hobby de dança na época, então isso me Uhum. tomava um tempo. Aí, na época, eu trabalhava, fazia um curso técnico, não deu. Foi o único ano da minha vida daí que eu parei com o esporte, assim, né? Tinha dança, mas diferente. E aí, em 2019, eu vim aqui para Florianópolis e eu voltei para academia, né? E aí, Uhum. quando eu tava engatando, aí entra a primeira fase da corrida, né? Em 2019 entra a primeira vez que a corrida fez parte da minha vida, que foi, pô, eu corria pelo cardio, né? Então Sim. eu queria dar uma secada ali, vou correr. Cara, pô, não conseguia correr. Não conseguia, não conseguia, não Que é conseguia. aquela fase de todo marombeiro, né? Tá ali, tá crescendo, só que, pô, preciso secar, É, vai pro queria cardio. Ou secar. vai pra bike, Aí vai pra escada, ou Não, vai pra mas aí eu corrida. conheci a corrida como esporte, sabe? Até Uhum. na época, mas a minha única referência na época era Anderson Dantas, acho. Até troquei uma ideia com ele no Instagram, porque eu vi como treinar corrida no YouTube e ele fazia vídeo, né? E, cara, aí era aquela síndrome de RP, né? Aham. Toda vez eu saía pra tentar bater RP. E aí, cara, eu não fazia muita ideia de como treinar corrida, mas eu saía pra correr cinco, tipo, teve um longo caminho até eu conseguir correr os primeiros 5 km, né? Sim. Tinha a super meta, 5 km em 30 minutos, né? E aí eu eu só saía correr 5K. Aí um dia eu decidi correr 10. Pá, tomei um pré-treino Sair do antes, sei 5 pro lá. 10 direto. É, e aí, pô, machuquei o pé. Cara, eu não sei o nome da lesão que eu tive, mas eu Uhum. não consegui andar direito por uns 50 dias, assim. Nossa. Aí, cara, eu falei, quer saber, mano? Corrida não é pra mim mesmo. E aí eu voltei pra musculação e veio a pandemia, cara. Aí a pandemia, Mas depois desses putz, 50 dias que tu parou ali por conta do teu pé, aí depois disso até cara. chegar a pandemia, não correu mais, não correu Não, nunca mais nunca daí. mais, nunca mais. Mesmo depois que dos Não, 50 dias sem correr, ficou sem correr mesmo. Não, total, a corrida era tipo o cardio só. Aham. Mas ali eu descobri o Strava, tipo, eu, pô, contava meu tempo. Aí eu pensei, pô, vou fazer 5 km em 30, né? E eu, tipo, coloquei uma meta, assim, mas a corrida não passava muito disso. Corri por alguns meses, assim, mas não muito, sabe, buscando a corrida e tal. Cara, daí veio a pandemia, né? Na pandemia, putz, ali eu fiquei com vontade de treinar e não tinha como. E aí eu voltei pra calistenia em casa, né? Uhum. Então, cara, até aí o esporte era um negócio que, pô, tinha muitas idas e vindas, eu ficava sonhando em, tipo, performar bem nas coisas e tal, mas eu nunca conseguia. Então, dos 14 até os 19, 20, assim, foi assim. Mas eu gostava muito da parada, tipo, eu queria fazer um negócio bem feito, sabe? Cara, daí quando reabriram as academias em 2020, eu voltei a treinar e desde lá eu nunca mais faltei um treino porque eu não queria ir, porque eu tava com preguiça de ir, entendeu? Desde 2020 eu venho, tipo, cara, me apaixonei pelo processo mesmo. Sim. Eu parei de querer só enxergar um fim no negócio Uhum. e aí começou a fazer muito mais sentido, sabe? Aí eu entrei de cabeça assim, na época, pô, era cutting, bulking, né? Era Aham. muito musculação, hipertrofia sempre. E, cara, foi nessa.
foi nessa aí, tive algumas experiências assim, sempre treinando pesado, mas também por conta, assim, né? Eu pesquisava muito, nunca tive um acompanhamento, mas sempre dei, tipo, bastante gás, assim, né? Aham. Sempre quis fazer um negócio acontecer, né? E aí foi. É isso, cara, da pandemia pra cá que eu sinto que o negócio tá mais sério, né? Aham. Desde a pandemia, então, aí não parou, voltou a correr. Cara, não, Não a voltou corrida ainda. entrou Ainda. diferente. Ah, a corrida ainda veio de uma forma Não, diferente. veio Não bem foi, não depois. veio depois ainda da musculação. Aí Sim. depois Então, realmente eu tive de começou muito musculação. 2020 a 22, eu tive uma evolução muito forte na Aham. musculação, assim. Aí os amigos começaram a notar mais também, Sim. assim, tipo, tal, motivava os amigos, vamos treinar junto. E aí, cara, a corrida veio de um jeito engraçado, assim. É, foi início de 2023. Um amigo meu, ele olhou, a gente é três amigos, né? Gela, João, abraço pra vocês aí. O Gelado chegou pra gente assim, vamos se inscrever numa prova de 5 km. Meu No Deus. grupo, nós três, né? Eu falei, pera aí, mano, eu não consigo correr 5 km em 2023, né? Aí, cara, eles conseguiam, um pouco melhor do que eu, assim, né? Eu lembro que a gente foi correr assim e eu não consegui terminar os 5K sem Na parar, prova, né? assim. Na Não, prova ou no não, treino? não. Essa prova nunca aconteceu. Ah, não Não, aconteceu? pior. Ah, tá. Essa prova não. Só que aí eu falei, não, vamos treinar então, pra correr. Por que não, né? Tipo, fazer alguma coisa Sim. junto e tal. Começamos a sair pra correr, cara, e de lá pra cá eu também não parei. Tipo assim, a gente começou, e aí a corrida foi virando uma febre, né? Sim. Então a gente saía pra correr e aí todos meus amigos corriam assim na época. Tipo, a gente começou a correr em grupo, todo dia a gente ia assim. Mas de novo, a síndrome do RP, né? Aham. Todo dia 5K, que era o melhor tempo. Todo Sim. dia, 3 vezes por semana, assim, né? Cara, e aí, pô, no início eu não vou dizer que eu não evoluí. Pô, eu saí ali de Evolui, vai 5K em evoluir. 30 e poucos minutos, desci até, sei lá, 25, 24 minutos no 5K. Pô, tava Aham. bem. Desceu bem, sim. Pô, mas machuquei de novo. Machuquei feio, assim. Tipo, também não, eu não fui no médico, Sim. mas eu precisei ficar parado por uns 2, 3 meses, assim. E meus amigos correndo e tal, mas aos poucos eles foram parando também. Poucos continuaram, assim. Sim. Mas hoje, cara, eu falava pra mim, não, eu gostei da corrida. Aí eu comecei a acompanhar mais gente da corrida, assim. E achar muito massa, né? Eu vi a galera fazendo 5K em menos de 20 minutos. Caralho, 5K sub 20, né? Esse é o sonho, eu pensava. Imagina correr assim, né? E aí, pô, ali eu me recuperei dessa lesão. Uhum. E aí eu falei, tipo, não. Durante a lesão, cara, eu via vídeo de como treinar a corrida. Tipo, eu fui estudando, porque até esse ano eu treinei sozinho. Aham. Então, assim, eu, tipo, tentava estudar bastante e tal, né? Na época não tinha um. Né, eu não priorizava Sim. investir nisso, né? E aí eu pensei, não, cara, eu tenho bastante espaço para evoluir sozinho e fui indo, e aí eu falei, cara, quer saber? Eu não vou desistir da corrida dessa vez, tipo, acho que eu gosto mesmo do negócio, né? E aí, cara, eu me recuperei ali da lesão. Foram duas lesões, na real. Uma eu fui no médico, era muscular mesmo, aqui no Uhum. topo do quadríceps, assim. Tive que ficar 2 meses parado cada vez. E aí, cara, desde que eu voltei, não lesionei mais feio. Só que daí eu voltei, aí já mais estruturado, sabe? Aham. Tipo assim, ainda não treinava direito, mas, pô, tô correndo tantos km na semana. Na próxima eu não posso correr muito mais do que isso. Sim. Já era assim, Já começou a entender um pouquinho mais do um que pouco era um mais. treinamento de corrida. E aí, o que que aconteceu, cara? Eu acompanho o Wesley, né? Aham. Grande referência, Wesley. É. E ele se inscreveu para fazer a meia SC Aí você 21K 21K de em novembro. 2023. Aham. E ali, cara, eu tava no foco e acompanhando o canal do YouTube dele. Falei, cara, eu vou também.
Daí eu peguei e me inscrevi assim, meio que na louca. Faltava 8 semanas pra prova, quando eu me inscrevi. Montei uma planilha no Excel lá, Caraca. tipo assim. Cara, tirei daqui o treino, né? Aham. Não fazia muito sentido, mas fez. Tipo assim, eu pensei, cara, foi tudo na estimativa, né? Mas aí eu coloquei lá uns 40K por semana, assim, e fui correndo, correndo, correndo. E cheguei lá e consegui correr bem, bater minha meta, né? Na época era 5 de pace. Aham. Cara, e ali eu entrei de cabeça mesmo. E aí ainda não criava conteúdo. Fez pra quanto tempo naquela época? Foi 1h43. 1h43? Aham. Pô, foi Forte, bom? cara. Pô, foi bom? Tava forte demais. Sim, foi Mas assim, ó, excelente pra cara, quem foi não oito tava. semanas. Sim. Tipo assim, nessa época. Geralmente, né, quando a gente pega um atleta que está iniciando, bom, para ti seria como se fosse um atleta iniciante, né? Se a gente vai botar num ciclo de meia Sim, maratona, a gente prioriza pelo menos umas 16 semanas, sim. né? Sendo que o Lucas lá, que não estava correndo nem 5 quilômetros, aí se inscreveu numa prova de 21, foi pro Eu já tinha 21, a voltado. gente... Eu já tinha Mas voltado tipo, da não tinha lesão, ainda subido mas. Não, tanto distância, né, Isso, semanal isso. ali. E para a gente fazer um ciclo legal, para que o atleta tenha Sim, um resultado legal, pelo menos 16 semanas, sim, 14, sim. 16 semanas pra ir legal. Mas assim, foram 8 de foco, né? Antes Aham, disso eu já tinha umas duas que eu tava sim. correndo. Às vezes fazia 16K com os meus amigos, bem levinho assim, mas. E Já tinha aí. uma base, pelo menos. Isso, tinha base. Mas foram 8 semanas que eu, tipo assim, cara, fui all in, entendeu? Aham. Tipo, eu fazia faculdade na época, trabalhava e, cara, eu ia muito pra festa. Muito, muito, muito pra festa. E, cara, isso fazia muito parte do meu lifestyle, assim, mas eu já tava querendo mudar há algum tempo. Vida de estudante, né? Mas aí nessa época eu conheci minha namorada. Aham. Beijo, Manu. Ela corre também? Não, ainda Não? não. Ela, Ainda não. ela arrisca, Ainda ela não, viu, arrisca. Manu? Ainda Ela não. arrisca, ela arrisca. Ela faz funcional. Ah, boa, boa, Né? boa. E aí, tá bem animada, inclusive. É, coisa boa. Aí, cara, depois conheci ela, então já me ajudou a trazer um pouquinho de foco, querendo ou Aham. não. Parei um pouquinho de ir pra festa, né? E daí nessas 8 semanas ali eu fiquei bem focado, pá, primeira meia maratona, encontrei o Wesley lá, pá. E cara, aí eu, aí eu achei massa. Aí a corrida me conquistou de vez, assim, eu falei, cara, não vou mais parar. E aí foi nesse ciclo que eu inventei Sim. de meia maratona que eu fui. O Wesley, né, falou no canal dele, se eu não me engano, ou no Instagram, do Nick, Ah, ele Nick sempre Barry. falava, sempre comentava o Nick Barry. Cara, aí acabou. Quando eu vi ele, tipo, ele me mostrou que podia ser possível eu conciliar o que eu queria, né? Que era, tipo, porque quando eu comecei a correr, tinha muito isso. Aham. Eu tinha essa trava, tipo, ah, não vou correr 21K porque vou perder massa muscular, vou ficar magro. Então eu vou ficar no 5 aqui. Cara, não tem muito a ver assim, né? Aham. E aí começa essa fase Lucas Cara, daí, híbrido, né? aí eu comecei a bater no peito. Não, sou um atleta híbrido, sou um atleta híbrido. Você que não Treino sabe que híbrido, né? tá. Treino híbrido. Isso, treino híbrido, né? Você que tá nos assistindo e não sabe o que é um atleta híbrido ou um treino híbrido. É quando um atleta que tem bastante massa muscular, se você quiser saber, por exemplo, o Nick Barry, ele é muito musculoso, tem um baita shape e o cara corre muito forte. Então tem maratona para baixo de 3 horas. Então Cara, é mais duas ou e menos. trinta e nove, É, bicho. 2h39. Então é sub 2h40 e com muita massa muscular, né? Para carregar. Né? Geralmente a gente vê aí corredores bem magrinhos, né? Os quenianos aí da vida, até brasileiros muito magros, mas também tem essa vertente que está muito forte agora no Brasil, que são os atletas híbridos, e é o que o Lucas tá fazendo hoje e que vai dar uma explicada aí pra gente aí como que nasce esse sentimento e essa inspiração no Nick Pois é, e como é que é essa vida de atleta híbrido. Cara, o atleta híbrido, o que é o atleta híbrido, né? Muita gente pergunta e, na real, não tem uma definição oficial pro negócio. Mas, tipo, um atleta híbrido, na minha visão, é o cara que tá tentando conciliar modalidades de força, né? Por exemplo, hipertrofia, ou sei lá, o cara que é powerlifter, Uhum. né? Tá procurando força e resistência, endurance, né? Então, cara, tu quer se chamar de atleta híbrido se tu faz, sei lá,
powerlifting e natação, meu, tu pode, tipo, Sim. não foi Não é, regularizado esse não é termo, regularizado que tem que ser até onde corrida, eu né? sei. Isso, até onde eu sei não é regularizado. Cara, eu me defino atleta híbrido porque eu vou treinar na academia, mas não é só pelo fortalecimento da corrida. E eu vou correr, mas não é só pelo cardio, pra ficar estético ou coisa assim. Eu busco performance A gente pode dizer dentro então das salas de musculação, que um atleta híbrido ele busca performance nos dois. nos dois, né? Sendo no Perfeito, treinamento de força, sendo no treinamento de endurance. perfeito. E aí, fases, né? Fases. Tipo, eu tô reconhecendo agora que eu treino com o Guto, Uhum. um padrão assim que parece que se aplica bem pra mim, que é focar mais na musculação em épocas de base, de corrida, Isso. e fazer uma manutenção na musculação em época de preparação específica, porque, cara, tu querer progredir nos dois ao mesmo tempo, depois que tu já tá maturado nos dois, meu, Vai ser mais difícil. cara, não dá. Não sei, não vou dizer que não dá. Se tu tá começando, tu obviamente vai evoluir nos Sim. dois. Mas depois de. Cara, pra eu bater meu RP no supino, pô, não tem como eu estar rodando 60K por semana, com ritmo de prova 2 vezes na semana. É mais É difícil. mais difícil, aham, É, até porque o corpo também exige bastante, né? E perfeito. o ritmo de prova, quando a gente chama, são quando o atleta está treinando para uma prova específica, por exemplo, meia maratona, ou prova de 10 quilômetros, e a gente tem treinos em ritmo Sim, de prova para o corpo poder acostumar, né? Esse é o treinamento do endurance. A gente tem que se acostumar ao pace que a gente vai correr na prova. E aí ele quer bater o RP nessa prova, então ele tem que treinar esse ritmo de prova. Aí se o cara quer bater RP também num supino, por exemplo, ele vai ter que treinar até chegar naquele RP, aí subir o volume dos dois junto com o volume da corrida, mas o treinamento de força começa a ficar meio sim. complicada aí a É história, que né, no meio do assim, caminho. tu vai, por exemplo, né? Vou treinar peito, sei lá, na segunda-feira. Cara, se eu tô me preparando, às vezes, pra uma meia maratona ali, que era o meu caso agora, né? Meu, sei lá, no sábado eu fiz um super longão ali em ritmo de prova. Na segunda de manhã corri 12 quilômetros. Na segunda à tarde eu não vou estar no meu 100% pra ir lá. Pô, eu vou conseguir fazer muita força. Vou conseguir fazer muita força no supino. Mas não tanto quanto na época de base, que eu tava só rodando leve e tal. Vou chegar Sim. com mais intenção no treino de É que às vezes musculação. algumas pessoas até pensam e acaba, pô, se eu treinei corrida, então eu posso treinar superiores que eu vou estar bem. Não é bem assim, porque o cansaço ele é generalizado no Cara, corpo, né? é. Ele É um negócio não é um de. cansaço só nas pernas, né? Perfeito, A perfeito. mesma coisa que tu treinar peito e vai correr no mesmo dia. De repente tu treina peito de manhã e vai correr à tarde. Cara, Vai estar mais influencia. cansado, um Influencia. influencia no outro, né? E outra, exercício muito pesado assim, é tipo, vai fazer um supino livre lá com intenção mesmo. É um cansaço de sistema nervoso. É tipo, bate mesmo, Aham. não é tipo, não usei as pernas, então tá de boa. Não, não é. O corpo tá se recuperando daquela É fadiga aquela durante o recuperação treino. generalizada do corpo como um Então, todo, né? e são várias variáveis também, né, pra considerar. Mas bom, o atleta híbrido, então, na minha visão, é o cara que concilia força e endurance, né? Uhum. Resistência. Então, o treino híbrido, cara, o treino híbrido ele tá bastante hypado, bastante até polêmico às vezes assim, mas na minha visão nada mais é do que o cara querer levar o fitness dele ao seu auge assim, sabe? Conciliando essas duas. Eu Não, sempre. Tu falou um negócio importante que é hypado, às vezes até meio polêmico. Eu não acho polêmico, assim como qualquer assunto, né? Não que seja polêmico, é que às vezes ele entra na mídia muito forte, algumas pessoas falam mal, outras falam bem. Mas, cara, se a pessoa se sente bem com aquilo dali, Aham. deixa a pessoa, é só você não fazer, né? Não precisa ficar comentando sobre. Perfeito, Né? perfeito. Tipo, pô, eu, William, não quero ser um atleta híbrido. Eu quero continuar sendo triatleta. Mas eu nunca Perfeito. vou condenar um cara que, é atleta híbrido, o que que ele tá fazendo, ele tá errado. Não, Sim. não tá errado. O cara se faz bem pra É, ele tá fazendo certo, ele tem que sim, fazer, sim. né? Então é isso. É, o problema é que daí às vezes o treino híbrido ele entra assim, tipo, é, como é novidade, né? Tipo, esse é o melhor dos treinos. Cara, não. O melhor depende, para cada pessoa existe um melhor, né? Para Então, exatamente, para cada ser humano existe um melhor. Então, perfeito.
E, cara, e aí tu começou nessa questão do atleta híbrido e com corrida, endurance, e viu que dava para ter uma performance ali, porque na primeira meia maratona já meteu 1:43, Sim, tava dava forte, para ir cara. bem, tava forte, tava com shape massa pra caramba. Uhum. E aí tu começou a pensar nessa época tu não criava conteúdo ainda, que já Não, ainda. criava, como que começou aí? Quando que tu, pô, eu acho que eu vou começar a criar conteúdo. Qual que foi o estalo que, tipo, vou jogar aqui minhas fichas, vou dar win nisso aqui. Cara, assim, ali eu vi o potencial, né? Eu vi que tinha muitas variáveis para controlar. Então, época de faculdade ainda, pô, não dormia tão direito, sabe? Sabia que o sono podia melhorar. Uhum. Era muita festa, muita, muita curtição, entendeu? Que eu sabia que se eu tirasse Bebedeira, isso aí, comilança, tudo errado, dorme errado, não cara, adianta. fases, né? Fases, tá certo. Mas eu sabia que eu tinha potencial Foi pra, viver. né? Perfeito. E aí eu tava perto de me formar, né? E aí eu me formei ali, iniciozinho de 2020, início do ano passado, minha formatura. E aí, cara, eu, bom, me formei e eu sempre consumi muito YouTube, na verdade. Sempre quis, assim, pô, sempre achei irado o vlog do YouTube, né? E aí eu converso com o meu barbeiro, o Thiago, desde a época, assim, ele falava, cara, O Thiago da, Thiago da da Cave. Carve, Aham. monstro, Thiagão monstro. Thiago, Ele gente boa falava, demais. cara, você tem que criar conteúdo, velho. Você tem que criar. Olha o que você tá fazendo aí. Você tá trazendo aí, você tem chance de trazer pro Brasil uma parada, né? Que ainda não tá chegando muito. E aí eu ficava com aquela pulga atrás da orelha. Eu já pensava, né? Mas o Thiagão botou pilha, assim. E aí, cara, eu tinha na mão que, pô, agora eu tinha mais tempo livre. Eu tinha me formado, tava trabalhando, consegui meu trabalho lá na mesma empresa que eu tava estagiando antes. Que eu gosto muito, inclusive. E, cara, ali eu tinha meio que na minha cabeça, assim, eu tinha engatar um mestrado com o tema do meu TCC. Eu tinha duas coisas na mão, né? Pô, engatar o mestrado agora, talvez ser mais valorizado na empresa depois. Mas, cara, eu não queria. Eu não queria estudar mais. Eu precisava dar um tempo ali da engenharia, sabe? E eu tinha essa total incerteza, né? Que era de alguma forma começar a criar conteúdo, né? Cara, e aí eu simplesmente comecei assim, simplesmente faltando 3 semanas pra meia maratona do Oakberry. Esse foi meu primeiro vídeo. Faltam 3 semanas pra meia maratona do Oakberry e hoje é dia de treino longo. Eu começava assim. Aham. Então era um vlog de treino, né? Sim. Cara, e aí já fiz vídeo narrado assim na primeira, pô, cara, dá um cagaço, velho, porque tu tá querendo criar conteúdo, só que tu não tem um perfil de criador de conteúdo. Então tu tem lá teus seguidores que são seus amigos Uhum. e tu tem que botar a cara lá pra tu começar, né? Tipo, eu não quis criar um perfil novo e tal. Então pra eu começar, meu, botei a cara lá mesmo e comecei a fazer, né? Pensei, cara, eu quero fazer, tipo, eu quero inspirar a galera. E na época, cara, eu juro, eu não pensava 1% que eu ia, tipo, naquele ano, por exemplo, ainda ganhar dinheiro com isso ou qualquer coisa do tipo. Eu queria fazer a parada pela essência, cara. Eu queria, tipo, passar o que eu tava sentindo quando eu assistia ao Nick, Aham. pra alguém que tava iniciando, por exemplo. E aí, cara, comecei a criar, aí conheci o Dudu Gordinho. Massa. Cara, e ele foi uma grande inspiração pra mim também. Eu vi o que ele tava fazendo e pensei, mano, esse moleque é gênio, né? Sim. E, Dudu é muito bom no que aí, faz. cara, a gente começou uma amizade ali, a gente se conheceu na academia. Foi engraçado, cara. O meu segundo vídeo, porque eu comecei a seguir ele quando eu comecei a criar. Eu não consumia muito Reels e tal. Aham. Não sabia direito quem ele era, mas eu sabia que ele treinava na academia. Aí um dia, comecei a seguir ele, entrei na academia, né? E aí eu pensei, pô, vou lá falar com ele depois, né? Tipo, dar um salve, falar que eu acompanho. E aí no que eu entrei na academia, assim, ele me viu de longe, me cumprimentou e veio falar do vídeo meu que ele viu no TikTok. Que massa. O vídeo não tinha nem 1.000 views, assim, mas ele tinha visto, né?
E aí, cara, ali a gente começou a conversar e fez essa amizade e tal, que foi muito importante pra minha criação de conteúdo, aprender. Aham. Cara, na época eu não tinha essa visão de criação de conteúdo. Não acompanhava nenhum blogueiro, sabe? Eu não tinha essa noção de publicidade com as marcas, sabe? Uhum. Então, enfim, só isso tudo pra dizer que eu comecei a criar conteúdo por causa da essência da parada mesmo. Só Aham. queria, tipo, ser reconhecido pelo esporte e inspirar as pessoas que estavam começando, né? E ainda é assim. Ainda é assim. Mas, cara, aí eu comecei e por nos 3 primeiros meses, assim, eu acho. Cara, eu produzia, mas, sabe, difícil. Não engatava muito, assim, mas eu tava all in. Ah, Win, tava dando a. Não tava all in porque eu não, tipo, não larguei meu trabalho pra isso. Sim. Não é esse tipo de all in. Mas, cara, eu tava muito determinado, assim. Então a minha noite era pensando nisso. Ah, não tava gravando, tava escrevendo roteiro, vou gravar sobre tal coisa. E tipo, também, cara, tentando perder a vergonha, né? Tu pegar o celular e falar com a câmera assim, até hoje é uma parada que não é 100% natural pra mim. Mas a primeira vez eu lembro, cara, correndo na beira-mar lá, era tipo 6 e pouco da manhã, e eu fui pegar o celular pra falar com a câmera assim, e não consegui, cara. Não Tipo, conseguia. eu olhava pro lado pra ver se tinha alguém olhando, se tinha algum carro passando. Então, esses desafios, assim, o cara, né? E fui superando e tal. A galera começou a. Quando eu trouxe esse tema de atleta híbrido pro perfil e entendi mais ou menos como criar, assim, a galera foi vindo. E, cara, começou a acontecer as coisas, assim, no ano passado, né? Legal. E aí, cara, comecei a cada vez levar mais a sério o lifestyle mesmo de atleta híbrido e hábitos saudáveis, assim. Cara, eu acho que uma coisa vai linkando a outra, né? Tu vai Total, cara. ganhando seguidores, a galera vai falando que tu inspira, o que é normal, dá Sim, pra ver nos comentários dos teus vídeos, tem bastante view ali, teus reels são com muitas visualizações sempre, e isso é muito uhum, bom, né, pra quem cria sim, sim. conteúdo, e dá pra ver o comentário da galera que, tipo, curte mesmo, e eu acho que isso acaba se tornando combustível pra continuar, né? Sim, total, Tô, total. tô meio nessa pegada também de tentar ficar criando cada vez mais conteúdo. Às vezes trabalho em engole o cara e aí eu não consigo pensar e criar, mas tô nessa pegada também Cara, de querer crescer e criar conteúdo e isso aí eu tô aprendendo também, cara. a Tô gente vai aprendendo. nessa pegada, Mas, né? pô, é difícil, assim. Tem muitos desafios, assim, Uhum. que a galera não vê mesmo. É, que eu não via, por exemplo, antes. Tipo, esse negócio de criatividade é um negócio que me pega muito, assim. Aham. Tem que ter uma energia criativa no É, negócio, é. assim. E às vezes, pô, meu foco tá lá no trabalho, tem muita demanda na Ansys, minha empresa. Cara, meu Deus, às vezes eu penso. E aí eu sinto uma pressão, né? Porque hoje em dia eu já me considero um criador de conteúdo. Uhum. Antes, de boa, né? Hoje não, cara. Eu tenho as metas assim, tipo, preciso postar. Só que aí tem as fases que o cara não quer postar, né? Então, tipo, cara, tem bastante desafios assim. Tô Mas eu acho que aprendendo, tô isso é aprendendo bacana. muito, cara. Tô aprendendo muito. Mas eu acho que isso é bacana também. Aquela fase que o cara, tipo, pô, não tô afim de postar nessa semana e tal, e cara, tipo, não, acho que não tem que ter essa pressão do tipo, não, eu sou obrigado a postar e postar Cara, qualquer eu coisa. Eu acho que acho não que não, também. né? Eu falo pros meus amigos que criam que não também. Mas eu não Não consigo não consegue ter. não, não ter Cara, alguma coisa. é bizarro, Mas os teus assim. vídeos são bons, cara. Até realmente eu É, sempre assisto ali e obrigado, vejo que os obrigado. teus vídeos são muito bem feitos, Valeu, bem valeu. pensados. É legal, cara. Eu acho que é algo que realmente inspira e as pessoas que estão iniciando ou que estão no mesmo processo que tu, Uhum. tenho certeza que se inspiram com os teus vídeos, que Valeu, é valeu. muito massa, né? E, cara, e depois disso, então, que teve essa mudança de estilo de vida, né, lá da faculdade, que aí deu uma diminuída aí na bebida ou parou totalmente, né? Mudou o hábito de Totalmente alimentação. não. Totalmente Ah, o cara não. sempre bebe um pouquinho, isso não tem problema Um nenhum, todo pouquinho atleta ainda bebe, eu também assim. bebo, tá tudo certo, há 23 anos no esporte, só que sou controlado, né, obviamente. Sim. Hoje é mais em ocasiões, assim. Aham. E, Hoje é cara, o que mais que tu assim. vê que mudou mais, assim, na tua vida? É... Num todo, assim, desde mente, corpo e situações na tua vida como um todo, que mudou porque o esporte te trouxe isso, porque essa tua mudança de mentalidade
só teve um certo resultado porque o esporte estava ligado, entende o que eu tô falando? Sim, pra caramba. Cara, é, hoje em dia eu digo que isso depois da corrida, tá? Até na época da musculação eu era muito apegado a, por exemplo, a estética, a Uhum. treinar por estética. Cara, cada um. É, todo Mas mundo entra na musculação por causa da hoje eu estética. vejo que não me fazia muito bem assim, sabe? Às vezes a dieta acabava sendo restrita, eu descontava no final de semana. Eu tinha uma relação nada saudável com comida. Sempre foi Aham. assim. Eu sempre descontei na comida, sempre tive. Pô, já tive bastante compulsão alimentar, eu sempre tive. E hoje em dia, não posso dizer que a corrida não me ajudou com isso, cara, porque todo esse esquema de treino híbrido e tal veio me trazendo mais a parada de que, tipo, eu treino pra performance e a estética é uma consequência. Cara, eu gosto da estética da parada Aham. também. Eu não quero esquecer disso. Mas cada vez mais eu tento desapegar, sabe? Sim. Quantas mil calorias por dia, Lucas? Tem ideia? Cara, umas 3.000 3 mil? por Ah, dia de até semana. que Não, dia de semana, né? bem Aí controlado. final de semana umas 4, 5 às vezes. Não, eu digo mais bem controlado para um atleta que quer É, ganhar sim, sim. massa e ao mesmo tempo ter performance na Eu quero corrida. manter, né? Aham. Tipo, eu tô tentando. É que eu não, cara, não consigo comer menos que isso. Tipo, Uhum. agora eu tô com fome pra caralho. Não tem como o cara que faz É, endurance já sente muita fome. Eu só faço endurance e faço fortalecimento, mas assim, aham. sinto uma força descomunal. Lógico, eu tenho 2 metros, tenho 100 quilos. Óbvio que eu tenho muito mais consumo Aham, de caloria, eu tenho aproximadamente 4.200 calorias por dia de consumo, sim. só que eu tenho 100 quilos, né? E eu faço Sim. triatlon, e aí o gasto É, calórico é maior. é. Né? São 3 esportes de endurance. Sim, sim, mata fita. Consumir 3.000 calorias por dia para um atleta híbrido, até Isso. digo que tu é uma pessoa bem controlada, Isso. na É o verdade. 3K de 3 a 3.400 assim, Aham. pra eu manter o peso, Mas sabe? tem épocas quando tu tá ali no período de base que tu aumenta um pouco a caloria para aumentar a força ou não. Cara, na real, tô até tentando segurar um pouco pra ver Aham. se eu seco um pouquinho mais, assim, sabe? E aí, mas realmente, hoje em dia eu tento comer pra manter, Para assim, manter. sabe? Porque, E tá sendo ideal para ti, pros dois. O resultado dos é, dois tá legal. isso, sim, sim, tá legal, Sim, assim. tá legal. Pô, tu fez uma baita meia Mas, maratona da Barry foi massa, desse ano, há um foi mês bom, atrás, praticamente. é, Sensacional. O teu é, resultado foi cara, muito foi muito massa. massa. A gente participou, não. Eu tava lá junto contigo no teu teste de lactato e no dia que É, eu vi, assim, cara, o Lucas vai voar nessa meia maratona, tenho certeza. O bicho tá muito bem. podemos falar dessa prova depois, É, foi bem massa. Mas, cara, é, onde que a gente tava do aqui? momento que tu descobriu que o esporte entrou e foi com tudo. Cara, aos poucos assim, isso, eu fui levando cada vez mais a sério o negócio de lifestyle, né? E as coisas só foram acontecendo naturalmente mesmo. Foi passando um pouco aquela fase de festa, aí tipo, comecei a namorar, comecei a criar conteúdo, aí eu já não tinha mais a faculdade, então mudou um pouquinho o círculo social, né? E aí, cara, eu tava focado, eu queria, tipo, dormir bem, treinar, e, cara, foi evoluindo. É o ambiente, né, cara? O Cara, é o ambiente, terceiro cara. episódio que a gente fala que Não, o tem um ambiente é convidado que surreal. fala sobre É surreal. ambiente e que muda a vida da pessoa. Então, se você está num momento que quer mudar de vida, comece por mudar o seu ambiente. O ambiente é a melhor coisa que você vai fazer por você mesmo se você quer mudar de vida. Mude seu ambiente primeiro de tudo. Depois você faz as outras coisas. Cara, total, o ambiente. Perfeito. Eu morava com o Vitor ano passado, um Uhum. grande amigo meu. Morei com ele desde o início da graduação, 2019, até ano passado. E, cara, nós dois no foco. A gente morava em cima da academia, então de manhã ia correr, durante o dia trabalhava, à noite ia na academia Mas junto, morava em cima e da academia, que em massa. cima da company lá. E, cara, ia treinar, chegava em casa, macarrão com frango, dieta, pá, no foco, todo Cara, se dia. os dois estão no E mesmo nós ambiente, conversando legal. sobre, foi massa, assim. E tudo acontecendo, né? Tipo, o perfil do Instagram daí começando a crescer, aí eu com metas mais ousadas na corrida, né? Então, ano passado teve essa meia do Oakberry, que foi a pior corrida da minha vida. Aham. Quebrei, mas consegui bater a meta. Eu tinha meta de 1h40. Aí depois. Aí começa a ficar legal a jornada na corrida. Eu tinha essa meta de 1h40.
E aí depois, um amigo meu veio lá de Recife, e um amigo que eu conheci na internet, né? E aí me convidou pra correr a meia com ele, faltava 2 semanas. Aí eu falei, vamos, cara, vamos. Aí foi a primeira vez que eu usei um tênis de placa, corri com ele ali, bati RP, tudo. Achei que não tava preparado, mas aquilo ali retomou minha confiança, sabe? Uhum. Bati o RP da Oakberry correndo muito mais leve. E aí, cara, depois daquela prova eu falei, cara, eu vou correr em novembro, a SC 21K de novo, pra 4:20 de pace. Eu falei nos stories. E aí eu comecei uma preparação a, que eu queria, né? Porque eu tinha corrido a 4:34 nessa internacional. E eu queria 4:20. Falei, cara, eu consigo, velho. É só eu continuar, né? Treinando. Eu tô com muita vontade. Vou conseguir. Vai nessa. Vai nessa. Vai nessa. Eu comecei a preparação cansado. Caiu no próprio conto do Vigário. Não, perfeito. Eu realmente achava que se eu fizesse tudo certinho, eu ia conseguir. E aí, cara, eu comecei cansado e eu tava treinando bem pesado na musculação. Foi minha melhor fase de shape, acho, tá ligado? Finalzinho do ano passado ali. Comecei cansado já e, cara, primeiro mês de preparação, nada encaixou. Eu tinha reservado 3 meses, né? Cara do céu, não encaixava. Meu pace de prova, assim, eu tentava colocar nos longões, tipo 2, 4K pace de prova, treinando sozinho isso ainda, né? Treinando sozinho. Cara, ali o meu médico, Rodrigão, abraço Rodrigão, ele falou, cara, tu tá com overtraining, cansaço de sistema nervoso central, tu precisa dar um time aí. E, cara, aí foi isso. Eu tive que tirar um pouco de musculação, tirar o pé da corrida, deixar o corpo recuperar. Uhum. Mas foram semanas bem difíceis, cara. Porra, não conseguia performar em nada. E aí, faltando um mês pra meia maratona, eu consegui voltar a encaixar os treinos. E aí que eu comecei a ir nas pistas-feira lá e tal, Boa. ter contato com vocês. E aí, cara, aí começou a encaixar de novo e eu consegui, no fim das contas. Mas assim, eu fiquei tão mal que eu dei uma desapegada. Eu pensei, tá, cara, tá, tu não precisa do 4:20. Tipo, deu errado. Mas vamos tentar, né? E aí eu consegui pra 4:31 ainda. Bom, foi RP de Bom qualquer pra forma. caramba, foi RP de qualquer forma. Mas, cara, foi um desgaste, assim, muito grande. Uhum. E aí eu falei, cara, bati na parede. Agora eu preciso de ajuda, né? Já tava criando conteúdo, pensei, pô, pode ser que consiga uma parceria. Aí eu conheci o Guto, que já tinha tido uma experiência de atleta híbrido com o Wesley quando ele queria. Uhum. Chamei o Guto lá, conversamos, fizemos essa parceria. E aí, cara, agora eu tenho minha experiência treinando com o Guto, né? Mas conta um Cara, pouco dessa tua experiência agora planilhado, né? Com uma assessoria, com alguém que entende, especialista, né? O Guto hoje um baita de um treinador. o Guto é foda. É, e conta um pouco pra gente como que foi essa experiência para chegar até a meia do Oakberry que tu fez no mês de abril aí, foi com Sim. baita tempo. É. Cara, então, começou ali em fevereiro. Pô, de dezembro, depois da meia maratona C21K, me deu um. Nossa, cara, passou 15 dias. Eu não sei pra onde foi meu condicionamento, velho. Eu lembro que eu fui correr um 12K lá em Pato Branco, daí perto do Natal. Irmão, Pace 5, quebradíssimo. Não ia. Eu não sei o que aconteceu, velho. Eu acho que foi tanto esforço ali, tanto desgaste, que quando passou eu me permiti, sabe? Uhum. E, bom, daí com isso veio mudança, Natal, Ano Novo. Cara, uma mudança que foi bem complicada, foi meio em cima da hora, assim, foi ruim de fazer. Cara, aquilo ali me consumiu. Aí o Instagram estagnou, muita demanda na empresa, não tirei férias. Cara, foi uma fase ruim. De Uhum. dezembro a fevereiro foi uma fase ruim. Eu não conseguia voltar pro eixo, sabe? Não conseguia voltar pro eixo. Saiu da E o rotina. pior, cara, é que eu precisava de umas férias, mas eu não reconheci que eu precisava, Aham. entendeu? Então, tipo, pô, eu tinha que ter tirado essas férias. Geral, eu digo, não férias de CLT, eu digo Uhum. férias de treino, tipo, ter um período de base. E eu falei, não, cara, porque 2023 eu tinha viajado para os Estados Unidos
E por 15 dias eu fiquei totalmente fora de rotina e perdi tudo, condicionamento também, digamos assim, né? Uhum. Ganhei, sei lá, uns 5, 6 quilos na viagem, voltei e não conseguia treinar. Eu falei, mano, nessa virada de ano eu vou manter tudo. Vai nessa, de novo, De né? novo. Não manteve, tipo, nada. E aí, cara, voltou ali em fevereiro, treinando com o Guto, né? Primeiras semanas ali treinando com ele. Começou devagarinho e tal. Tipo, não tinha uma faixa de tempo tão especificada ainda, né? Ele falou, Uhum. cara, não, vai de boa, tá todo mundo voltando agora. Não, beleza. Então foi a primeira vez que eu segui um treino que não fui eu que montei, né? Fevereiro desse ano. O treino chegou aqui no Garmin, só clica, pá, tudo montadinho. Eu desde lá eu tô só seguindo o meu Só Garmin, seguindo. né? Só seguindo o que o relógio manda aqui. E aí, cara, foi bom assim, mas no início, nossa, no verão agora, cara, nada encaixava, velho. Treinando com o Guto mesmo, né? Tipo, eu confiava pra caralho. Eu falava, não, mano, confio. Só que o meu objetivo maior, por ter chamado o Guto, foi porque eu quero correr a maratona esse ano, em agosto. Aham. Então, essa meia da Oakberry foi tipo Um teste. um... Não. Foi uma super prova, mas que Aham. eu acabei, tipo, me apegando mais depois. Quando eu chamei ele, eu pensei, cara, a minha meta é bater o RP da, do ano passado, Do 4,31. 4,31. Aham. Então, eu precisava 4,30, pelo menos. E aí, cara, tá, faltando um mês, eu tava seguindo os treinos e tal, e ele falava, pô, eu reclamava pra ele e o Guto falava, mano, relaxa, vai chegar uma hora que vai virar a chave, teu condicionamento vai virar. Agora tá calor, tá fazendo calor, tu tá, tipo, voltando agora, querendo ou não, relaxa. Tava com tênis que eu não gostava também, tipo, pô, tudo assim, não Conspirando encaixava contra. muito. Mas beleza, fui fazendo os treinos e eu ainda não conseguia seguir o ritmo que tava na planilha às vezes. Na maioria dos treinos longos eu quebrava, tá ligado? Uhum. Agora em março, até março ali. Só que também no final do ano eu saí do eixo também, sabe? Tipo dieta, bebedeira e tal. Dei uma descansada mesmo. Que eu não queria, mas acabei dando, né? E aí o volume caiu muito também. E eu achei que eu queria manter, achei que eu ia manter o condicionamento e tal, mas não, né? De novo, caiu lá embaixo. E aí tá, preciso voltar. E aí, seguindo, 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 não encaixava, mas eu sempre confiando. Eu lembro, cara, que agora falando da prova, né? Isso. Chegando aí na prova da Oakberry agora, né? Eu, pô, dia 29 de março, acho que foi, 28 de março, um treino longo que eu tinha pra fazer 5 vezes de 3K. E aí eu fiz a 4,40 de pace e quebrei. Os dois últimos eu não consegui fazer. 4,40, faltando um mês pra prova. Eu falei, cara, tá, não sei mais se eu vou conseguir meu RP, né? Mas aí eu falei pra minha namorada, eu falei, amor, não tem mais essa de eu tentar jogar o longão pra sexta, porque sábado quero ficar dormindo mais e tal. Não tem. Sexta eu ainda tô cansado da pista de quarta, então agora eu preciso, né, focar pra caramba. E aí, o longão sempre no sábado, sexta-noite não erra mais na alimentação, vai dormir bonitinho, se hidrata, tal, tal, tal. E aí, cara, abril foi um mês assim, não errei uma vírgula, velho. Eu tava muito determinado assim. Eu precisava. Eu precisava pelo menos bater o RP. E aí, cara, 2 semanas depois eu fiz o melhor treino da minha vida, até hoje, a melhor corrida da minha vida. Era 5 vezes de 10 minutos forte, assim, pá, foi muito bom, deu uma esfriada, tudo. Naquele dia a chave virou. Aí eu mandei o áudio pro Guto, falei, cara, virou mesmo, velho. Você tinha razão. E aí eu voltei a botar fé em mim, tá ligado? Uhum. E aí passou mais umas 2 semanas, o teste de lactato. Aí, pô, aí ele falou, não, fisicamente tu consegue fazer em 1h30. Agora é aqui, ó. É. E aí o Guto falou uma coisa pra mim, cara, que entrou assim, ó. Eu precisava muito ouvir aquilo. Lá no teste. Não sei se tu lembra. Ele falou, pô, Lucas, tu é um gurizão que às vezes tu precisa botar mais fé em você mesmo, cara. E aí eu, nossa, aquilo lá eu,
pô, eu precisava muito ouvir. Porque, tipo, muitas vezes eu me coloco pra baixo. Eu Isso. mesmo me saboto Uhum. muito, cara. Às vezes eu tenho medo de parecer arrogante, desumilde, sabe? E aí, Mas é muito ao contrário disso, mano. cara, Tu é um cara muito humilde, velho. Ele conversa com todo mundo, pô, fala com todo mundo. E, cara, não é porque tem, sei lá, 100 mil seguidores ou mais que a pessoa vai mudar, não. É a tua essência, cara. sim, sim. Mas então, eu fico muito preocupado com esse negócio que eu vou passar, não, sabe, não, nunca quero parecer o cara que, tipo, porque, cara, sempre vai ter alguém melhor do que eu em tudo. Sempre, em qualquer lugar, E qualquer coisa. aí, tipo, muito preocupado com isso, mas, cara, isso me fez refletir assim e tal, e ao mesmo tempo eu tava lendo o livro do David Goggins, Nossa. Nada Pode Me Ferir. Aham. Cara, assim, ó, tudo convergiu, Sim. tudo convergiu. E um fato interessante aqui, que, pô, 2, 3 dias antes da prova eu viralizei com um vídeo ali no meu Insta. Eu tava com ele estagnado desde novembro, sabe? Uhum. Vinha bem devagar, 60K. E aí, pô, 2 dias antes da prova eu fiz um vídeo. Não, isso aqui pareceu muito um sinal, cara. Porque, tipo, eu queria muito daí fazer a prova em 1h30. Não sub 1h30, mas 1h30. E, tipo, eu tava com 70K seguidores, viralizei ali num vídeo. Cara, no que eu acordei pra prova, eu tava com 129K. Caraca. O cara praticamente Quando, dobrou não, mas quando eu cheguei na prova, eu tava 130K. 130, 1h30. 1h30. Assim, mano, qual que é a chance disso aqui, velho? E aí eu, mano, aí eu ia, pô, eu ia tentar largar lá na Endurance com. O Guto falou de me colocar com o Wesley, com alguém assim que ia correr no Uhum. mesmo Que ia pace, correndo no né? mesmo pace. E cara, não achei, deu problema pra estacionar, a Manu teve que me deixar e voltar pra casa porque não achou estacionamento. Aí eu larguei sozinho mesmo, cara. Falei, cara, tá. Eu tava na vibe David Goggins mesmo, eu falei, cara, pode vir, Bora, vou dar o win. a dor pode vir, eu vou abraçar a dor. Aí eu comecei sozinho assim. Aí no KM2 já, Dudu apareceu de bike do meu lado. O bicho foi lá só pra me gravar, só pra me acompanhar de bike. Ele tinha uma corrida depois. Aí ele foi lá só pra, tipo, me motivar mesmo. Aí eu fui sozinho até o KM8. E aí eu encontrei um cara, o de regata azul, que eu postei lá no Insta. Meu, o bicho colou do meu lado assim. Aí eu pedi pra ele, 1h30. Aí ele, 1h30. Aí eu. Ele, quanto que tá o pace? 4h15, e aí? E ele, não sei, meu relógio não marca o pace, tá quebrado, vou te acompanhar. Cara, a gente foi. E aí ele foi comigo, assim, foi muito importante, pô. Que massa. Porque eu tava com a mentalidade da dor, Sim. pode vir. Mas, cara, quando a dor bate, velho, É. Ela bate forte. vai foda. Eu sei que eu encontrei o Guto no KM, ele tava voltando, e eu tava indo no KM14 lá, onde tem aquela Aham. tem uma volta lá que dá uma mexida no cara. O Guto gritou pra mim do outro lado da rua: Lucas, agora é cabeça. Nossa, velho, ali até o KM16 eu esmaguei. Velho, eu tava pace 4,5 assim. E o alvo era 4,16, 4,18. Aí eu pensei, mano, já é meu. Não tem como não dar certo. Só que, cara, uma prova de longa distância, meia maratona já É meia distância, considero. né? É longo, mas é meia distância, é Mas considerado já meia é uma distância, né? prova que tu tem esses picos, né? Uma hora tu Uhum. tá muito Outra bem, hora tá muito outra mal. hora tu tá na merda, Uhum. aí tu tá bem de novo. E eu só pensava, cara, 1 km por vez, velho. 1 km por vez. E, tipo, eu pensava, não, tô no km. Aí, cara, no km 16, me bateu a primeira. Puta merda, acho que vou quebrar. E daí, tipo, eu só pensava, mano, é só eu continuar. No km 17 eu vou tá bem. E daí, cara, começou a ficar difícil, velho. E aí, cara, do KM 18 ao 21, parece que nem eu ouvi o Wesley falar uma vez, parece que eu me tranquei numa caixa de tortura, tranquei a porta e fiquei lá Ficou dentro. lá dentro. Cara, os últimos 3 km foi. Torturante. E aí, no último km, ficou. Eu olhei pro relógio, fiz as contas e pensei, mano, se eu fizer esse km em 4h35, Ainda assim, eu fecha. bato menos de 1h31. Aí eu fiz em 4h25, alguma Ah, coisa pô, assim. Deu certo. ótimo. Coisa linda. Cara, aí foi muito bom, cara. Pô, que Melhor massa, experiência cara. que a corrida que eu já tive. E agora, pô,
motivadaço pra maratona, Pra velho. maratona. Isso aí me motivou num nível assim. Tô bem motivado, cara. Irado, mano. Cara, que massa ouvir tua história aí. Mesmo que a gente tenha esse tempo curto, aí a conversa tá boa, a gente já tá se encaminhando aí pro final. Pô, É como. agora que eu engatei aqui, Agora que engatou, né? agora Agora que que eu foi. entendi como usar esse microfone, pô. Mas, cara, é isso, velho. Obrigado por ter vindo. Acho que trazer um pouco dessa questão do atleta híbrido era dos meus objetivos com o podcast, né? De Mas, trazer, porque tá bem em alta mesmo, e eu acho que a ideia é essa, de trazer assuntos que estão em alta uhum, e trazer essa tua experiência que saiu do nada, digamos assim, né? De treinos sozinhos para um treino com assessoria. Acho que pega vários links, né? O atleta híbrido, o uhum. cara que não treinava e treinava sozinho, e tá tudo certo você treinar sozinho, e depois começou com uma assessoria, viu a evolução e tudo mais. Eu acho que isso também é sensacional. A mudança de vida, o ambiente, tudo que a gente falou, eu acho que são assuntos muito importantes que eu gosto sempre de falar aqui no podcast. Eu espero que eu tenha mais convidados que falam sobre isso também, sobre essa mudança de vida com o ambiente, com o esporte e com o que consegue fazer. Cara, foi muito massa te ouvir, Lucas. Muito obrigado Mas por abrir essa porta pra gente, essa oportunidade de estar aqui eu que agradeço. conversando. Tamo Eu tenho junto. certeza que muitas pessoas vão se identificar, assim como se identificam com o teu Instagram também, tá? E, cara, valeu, velho. Valeu por inspirar bastante pessoas, e eu tenho certeza que muita gente deve ter começado a correr porque te viu lá correndo, Pô, fico muito feliz ou com isso, cara. começou a fazer musculação porque te viu fazendo musculação e correndo ao mesmo tempo, e pensado, e é um pensamento bom. Se ele consegue, eu também consigo. É isso que a gente tem que Não, mas inspirar as pessoas a fazer. essa é a Eu essência da quero muito parada. que as pessoas me vejam fazendo triatlon e pensem, se ele consegue, eu também consigo. E é isso que eu É, quero. E vai lá e faz o teu esporte e detona. E quanto mais pessoas fazendo esporte, cuidando da saúde, sensacional. Eu vou ficar cada vez mais feliz com isso. cara, esse negócio, pô, receber mensagem, recebo cada mensagem assim dizendo que, tipo, foi o motivo de a pessoa levantar pra ir correr naquele dia. Aí, pô, encaminhei pro Dudu até esses dias, Aham. ele falou, mano, imprime isso aí, bota na tua parede pra quando tu se perguntar O sobre o que tu porquê que tá tá fazendo, porque fazendo, sempre né? vai chegar, né? Vai, sempre vai chegar. E aí o cara se É pergunta, isso. De vez em mas... quando eu salvo umas mensagens de aluno também, que me mandam mensagem agradecendo por Uhum. estar cuidando deles e tudo mais. E eu sempre salvo essas mensagens, sempre deixo salvo para eu sempre lembrar do porquê que eu quero O ser um propósito do profissional de negócio, né? educação física. Que é meu propósito, ajudar as pessoas. Eu sempre fui muito alguém de ajudar, e eu gosto muito disso. Cara, muito Mas... obrigado. Quero agradecer aqui os nossos patrocinadores também: Brain Juice, Heróica, Florenza, Cardapin. Muito obrigado, vocês fazem parte do All In Cash e fazem isso acontecer. Cara, brigadão mesmo. Hoje a gente tem aqui um Valeu, presentinho velho. pra ti da Brain Juice, o All In Greens da Ô, Brain da hora. Juice, tá? Toma lá, passa o feedback depois pra gente, Pode tá? deixar. E, cara, valeu, Da hora, valeu por obrigado. inspirar aí a galera, valeu pelo aceitar o convite. Tamo junto. E é isso, tamo juntas, tá? Valeu. Valeu, cara, obrigado. Tamo junto.